E no ano de maior investimento da história do Palmeiras, mais de 700 milhões de reais foram investidos, Bruno Prado. O Palmeiras vai terminar a temporada sem título e nos últimos 2 anos, pegando 24 e agora 25, um título paulista para o Palmeiras, que com esse investimento, com os jogadores que tem, com o técnico que tem, que o Abel Ferreira já provou a sua capacidade, é muito pouco, né? Só um título paulista em 2 temporadas para o Palmeiras. O Flávio estava até falando ali no pré-jogo, né? 700 milhões que o Palmeiras investiu esse ano, 300 milhões que investiu no ano passado. É 1 bilhão para conquistar um campeonato paulista. Aí é muito pouco. E a atitude do Palmeiras, a postura do Palmeiras... covarde, né? Jogando por uma bola, final de Libertadores, não deu um chute a gol em 90 minutos numa final de Libertadores da América, o que eu acho que pro Palmeiras é muito pouco. Chutão pra frente a todo momento, muitos cruzamentos, bola na área o tempo todo. E o Abel Ferreira, que insistiu com os 3 zagueiros, o Fux, o Murilo, o Gustavo Gomes, levou o gol, continuou com os 3 zagueiros, demorou pra mexer, tirou de campo aquele que mais estava tentando sair da mesmice, que era o Alan. 80 minutos, Pedrão. Com todo o respeito, 80 minutos você jogar com 3 zagueiros, já com placar adverso nas costas, vendo toda essa brecha, toda essa lacuna. Será que ele não aprendeu, não? Quando jogou aqui no Maracanã, talvez com um posicionamento diferente do Fux um pouco mais adiantado, mas ora como volante, ora como terceiro zagueiro. O Flamengo ditou as cartas o tempo inteiro, Pedro. Desculpa de cortar. Foi o senhor do jogo. Foi um jogo brilhante? Não. Foi um jogo de grandes atuações? Não. Foi um jogo com muitos gols perdidos? Não. Mas o Flamengo é que dava ali a batida, a atuada, o ritmo o tempo inteiro. É covardia, não tem outra palavra. É covardia do Palmeiras jogar dessa forma, dessa maneira, com o investimento que fez. Gastou quase R$1 bilhão para jogar assim, como time pequeno, rifando bola para a área do Flamengo, jogando futebol inglês da década de 90, chuveirinho para ver se sobra alguma coisa. É muito pouco para o Palmeiras. Eu quero entender o que está acontecendo dentro do Palmeiras. Teve curto-circuito da Leila com o Abel Ferreira, o time dentro de campo, de certa forma, apático, não reativo, de certa forma, até acomodado, sem encontrar alternativas. E o treinador que eu tanto admiro, que eu tanto elogio aqui no microfone da Jovem Pan, deixa o time jogar até os 35 do segundo tempo, quase, com 3 zagueiros, já com placar adverso. Então, torcedor do Palmeiras, pode ficar puto na vida e pode botar na conta do português, que merece aplausos pelos inúmeros troféus. Mas hoje tem parcela significativa na montagem do time, na estratégia e de não desmontar essa estratégia mal sucedida e equivocada. Desculpa aí, Pedrão. Não, e o Palmeiras não investiu essa grana toda, o ano de maior investimento da história do clube, para perder 2 títulos assim, para ser eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final para o Corinthians. Aí Campeonato Paulista, enfim, mas também perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians. O Abel Ferreira hoje, Bruno Prado, ele foi covarde na estratégia, na proposta de jogo do Palmeiras? Ele usou uma estratégia que ele já usou algumas vezes e venceu. Hoje o time não chegou bem para a final nos últimos jogos, então acho que também o time não estava tão confiante para arriscar mais. Ele jogou mais atrás, esperou o Flamengo e fez essa aposta e não deu certo. Como ele já apostou, Palmeiras e Atlético Mineiro, por exemplo, 2021, ele no estádio do Palmeiras todo atrás e segurou um 0-0. Acho que inclusive é ali que começa a briga de Abel Ferreira com a imprensa. Acho que foi ali que começou, porque ele tomou muita porrada pelo jeito que ele jogou aqui em São Paulo. Aí ele pegou uma bronca até com certa razão e daí essa relação nunca mais se acertou. E ele usa muito bem também as entrevistas para falar o que ele quer, para passar os recados que ele quer para o time dele, internamente, externo também. Ele sabe usar isso muito bem, né? O Abel Ferreira é muito parecido com o José Mourinho nesse ponto. Ele com certeza se inspira muito no Mourinho nas entrevistas e até algumas vezes na maneira de jogar também. Eu acho que provavelmente é o cara que ele tem ali, que ele mais gosta ali no futebol como treinador. Essa questão do investimento, a gente vai ver cada vez mais números estratosféricos, porque hoje paga-se no futebol valores que não são condizentes com a realidade dos atletas. Assim. O Palmeiras e o Flamengo têm elencos muito bons para a realidade da América do Sul.
Mas quando você fala que gasta 700 milhões, assim, parece que você tem os melhores jogadores do planeta. E não são os melhores jogadores do planeta. Eles são os melhores de um continente que não é o continente mais rico. O Vitor Roque eu acho um excelente jogador. O Vitor Roque pode ficar muitos anos no Palmeiras, que ele é jovem, fazer muito gol e ganhar muito título. Mas ele não vale 25 milhões de euros. Porque quando você vê 25 milhões de euros, dá a impressão, sei lá, que é um dos melhores jogadores do mundo que está chegando. E não é um ótimo jogador. Como o Samuel Lino não vale 22 milhões de euros. Aí falando do outro lado. Mas o mercado hoje está inflacionado. Então, nos próximos anos, nós veremos times investindo esses valores. E o que não quer dizer que tenha um super time. Quer dizer que o mercado está inflacionado. Que paga-se hoje muito mais do que os jogadores valem. Não só aqui, em todo lugar do mundo. Lá fora, o Liverpool que ele pagou para contratar o Isaac do Newcastle é uma loucura. Assim, os valores eles são absurdos. Então nós teremos outras vezes times gastando 500, 600, 700 milhões e aí você vai achar que é um time espetacular. Não é. É um dos melhores do continente. Poderia vencer a Libertadores, poderia vencer o Brasileiro, não conseguiu. O Palmeiras ele tem uma vantagem que a sua presidente ela não entra em pilha. Então ela vai seguir, se ela tem convicção no Abel, se ela acredita no Abel, e ao que tudo indica, acredita, ela vai seguir a vida. Acho que eu considero hoje a Leila a melhor presidente do Brasil, principalmente por um motivo. Ela não está nem aí para o que a torcida fala, para o que a imprensa fala, para o que o influenciador fala. Ela não liga. Isso eu acho que é uma virtude. Ela não ser do futebol e talvez nem gostar muito de futebol, acho que é outra virtude. Eu acho que também é uma coisa muito boa, que deixa ela numa posição mais fria. Deixa ela numa posição assim de eu vou seguir o que eu acho correto. Eu não vou fazer isso porque eu estou irritada porque o meu time perdeu. Eu não vou fazer isso porque o tal jornalista falou tal coisa, ou a torcida organizada gritou não sei o quê. Ela vai fazer o que ela acha certo. Então, assim, o Palmeiras ele passou nesse ano pela maior mudança de elenco dos últimos anos. E como esses times chegaram num nível em que o Brasileiro e a Libertadores são as competições que realmente vão contar. A Copa do Brasil acho que é uma competição abaixo disso aí, o estadual muito menos. Acho que o estadual você devia jogar com o time reserva fazendo pré-temporada, já que o calendário não permite que você faça uma pré-temporada. Então você vai estar sempre no limite, né? O Palmeiras esse ano ele já é vice da Libertadores, pode ser vice brasileiro, até corre o risco de perder o vice para o Cruzeiro. Mas ele vai perder essas competições para um time, que é o Flamengo. Então assim, se você perde para um, você está perto de ganhar. Você tem que seguir, ajustar o que faltou. Isso aqui, você confia no seu treinador? Conversa com ele. O que faltou? O que faltou da sua parte? O que faltou da nossa parte? O que a gente precisa ajustar? Isso aqui, beleza, vamos ajustar e vamos seguir a vida. Tem essa vantagem, né? A presidente do Palmeiras não entrar em pilha. Isso ajuda muito o Palmeiras a seguir. Que se não fosse uma presidente com esse perfil, o Abel já não estaria no clube há uns 2 ou 3 anos. Andréas Pereira, Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson, a dupla Flaco Roque. Gente, será que o Palmeiras só pode apresentar isso que apresentou hoje? Só cruzamento, bola na área o tempo todo? Será que não tem jogadores de qualidade e refino técnico para trabalhar melhor essa bola, para tentar envolver o adversário, colocar a bola no chão? É a pergunta que eu faço. E eu não sei, eu também questiono, eu tô com o Viga nessa, eu questiono algumas contratações que o Palmeiras fez. Porque você olha para o Flamengo, que é o grande rival do Palmeiras pelas principais taças da temporada. O Flamengo contrata Carrascal, contrata Samuel Lino. O Palmeiras vai lá, investe em Facundo Torres, investe em Ramon Sosa. O Flamengo vai lá, contrata o Jorginho para o meio de campo. O Palmeiras quer contratar o Emiliano Martínez. Aí o Flamengo traz Alexandro, Palmeiras contrata o Jefté. Flamengo traz o Danilo, né, jogando de zagueiro. Palmeiras quer contratar o Mikael. Então, assim, tem muita coisa errada também no planejamento do Palmeiras esse ano. Não só o Abel Ferreira, mas planejamento do Palmeiras que deve ter tido assinatura, alguma aprovação do Abel Ferreira. Tem que ser questionado. Palmeiras tem que ser questionado pela bola que vem jogando já em 2024. O time do Palmeiras só conquistou o Campeonato Paulista, Raí Monteiro, e agora, em 2025, tá ficando sem título. Não ficou já. E, cara, ano de reformulação, claro que chegaram muitos jogadores, mas olha o Botafogo. O Botafogo, na temporada que investiu, foi lá e conquistou. O Palmeiras investiu, foi lá e não ganhou nada. Raí Monteiro. Já ficou sem título, né? O Palmeiras não tem mais chance de ser campeão brasileiro, principalmente depois do que aconteceu hoje. A tendência é dissolver nessas rodadas finais aí e terminar o campeonato talvez em terceiro. O Mirassol perdeu hoje, né? Então não acho que vai ter força para chegar a ultrapassar, mas o Cruzeiro, que vai jogar daqui a pouco, provavelmente.
Sim, em relação ao jogo de hoje, como eu disse no início, foi decepcionante a estratégia, o plano do Abel. É claro que toda estratégia pode ser vencedora, todo modelo de jogo é válido, sem dúvida alguma. Mas você jogar uma final de Libertadores inteira sem chutar uma bola no gol, você jogar uma final de Libertadores inteira durante 70 minutos sem ter um ímpeto ofensivo, tentar pressionar uma saída de bola do adversário, tentar disputar um pouco mais para ter a posse. O Palmeiras não tentou fazer isso em nenhum momento do jogo, né? O Palmeiras foi jogar depois que ele já estava perdendo. Aí já tinha ido, né? Já tinha tomado um gol de cabeça e conseguir marcar numa defesa tão boa como a do Flamengo, que passou tantos jogos nessa temporada sem ser vazado, é muito difícil, né? Então, assim, foi decepcionante o que o Abel trouxe para esse jogo de hoje. Assim, um time que jogou muito, muito mal e acho que tem muito a ver com a ideia para o jogo, que era se defender e deixar o tempo passar, esticar o jogo o máximo possível. No primeiro tempo era uma bola no Alan, uma bola no Vitor Roque. O Rafael Veiga se mostrou uma decisão equivocada. Não que os outros estivessem jogando muito bem, o Maurício, o Felipe Anderson ou qualquer outro. Mas a temporada do Rafael Veiga é muito ruim, né? Então ali era uma tentativa talvez de uma outra solução, de bolar algo diferente. A gente falou isso aqui antes do jogo, não estamos falando agora porque o Palmeiras perdeu. A temporada do Rafael Veiga, se você tirar o lúdico, o cara fez gols em finais, ele é palmeirense, ele tem experiência, tudo isso, cara, assim, são coisas muito subjetivas, né? Que no jogo especificamente pode não fazer diferença, como não fez. Então eu acho que tem muita coisa para olhar assim na estratégia do Abel para esse jogo. E ele disse em uma das coletivas recentes, você que acompanha mais de perto o Palmeiras, Pedro, vai lembrar, que ele não ia deixar que avaliassem o ano do Palmeiras como um ano ruim. O ano do Palmeiras não foi bom, gente. O Palmeiras foi vice-campeão estadual contra um time pior do que ele. O Palmeiras caiu nas quartas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras brigou pelo título, ok. Mas com o elenco que o Palmeiras tem e a força de time que tem, o trabalho também dele é o mínimo. Dificilmente o Palmeiras não vai brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Como o Flamengo, a mesma coisa, pela força das equipes, né? E na Copa Libertadores o Palmeiras chegou muito longe, fez a final, sem dúvida alguma, mas ao longo do caminho ele também não enfrentou nenhum time melhor do que ele, Palmeiras. E quando enfrentou, ele perdeu a final. Então eu não acho que seja um ano bom do Palmeiras, de verdade. O Mundial de Clubes do Palmeiras, embora ele tenha ido até as quartas de final, foi ruim do ponto de vista do desempenho. O resultado final foi bom, chegou às quartas, foi eliminado pelo Chelsea, que foi o campeão. Mas o Palmeiras jogou mal todos os jogos na Copa do Mundo de Clubes. Então eu não consigo avaliar esse ano do Palmeiras bom, como o Abel disse, que não vai permitir que ninguém diga que o ano do Palmeiras foi ruim. Pode ser que você não permita aí dentro, Abel, mas aqui a gente vai falar. Na minha opinião, foi um ano ruim esse do Palmeiras. E a final é uma cereja no topo do bolo. O Palmeiras não jogou nada na final da Libertadores. E assim, como disse o Vigas, se fosse torcedor do Palmeiras, estaria muito bravo. Eu também, porque imagina, aí você começa a se colocar na situação das pessoas que foram, por exemplo, ao jogo, né? Imagina um cara que pegou uma semana de estrada para ir até o Peru, o outro que vai ficar até dezembro do ano que vem pagando a prestação da viagem. O cara fez um esforço maluco, gastou muitas vezes um dinheiro que não tem, e ele chegou lá para ver o time dele não jogar a final da Libertadores, que foi o que aconteceu. O Palmeiras não jogou. Ele poderia ter perdido de várias formas esse jogo. Poderia ter perdido até por mais gols, poderia ter perdido jogando muito bem, mas perder sem jogar, para mim é muito ruim. Assim, o recado que o Palmeiras deixou nessa final de Libertadores foi muito negativo. Para mim isso está muito na conta da estratégia do treinador. O Abel Ferreira, quando perdeu a Copa do Brasil, quando foi eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final para o Corinthians, ele disse que comemorava títulos, não derbys. Opa! Palmeiras perdeu o título paulista para o Corinthians. Palmeiras que é eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians e vai ficar sem título, né? Então ele não comemorou nenhuma coisa nem outra, né? Sem título, sem derby. Fala, Rodrigo Viga. A gente está enaltecendo as falhas aqui, merecidamente, do Palmeiras, da gestão e também da atuação hoje que eu achei medíocre do Palmeiras na final da Libertadores da América. Não tem outra palavra para utilizar. Time com uma postura covarde e achei uma atuação medíocre, Pedro. Agora, do outro lado, a gente tem que fazer também menções honrosas, viu, Pedrão? A estratégia montada pelo técnico Felipe Luiz. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o grande mérito do Felipe Luiz hoje foi na hora em que ele coloca o Samuel Lino. Eu dizia aqui no pré-jogo, ainda lá no cara a cara, com o Raí, com o Flávio e companhia, que eu achava que o Samuel Lino ia jogar. Por que eu achava que o Samuel Lino ia jogar? Porque ele tem uma função tática extremamente importante. E hoje ele merece uma menção honrosa. Ele tem uma função tática extremamente importante porque ele chega na frente, menos do que deveria,
mas recompõe bastante atrás. A presença do Samuel Lino talvez tenha aniquilado, anulado, aquela que poderia ser a única, quem sabe, válvula de escape do Palmeiras no jogo de hoje, que era o menino Alan, que é muito bom jogador. Mas o Palmeiras, quando perde o meio de campo com essa estratégia de 3 zagueiros, na verdade acaba sobrecarregando a rapaziada de mais habilidade. Estou falando de quem? De Flaco, de Roque e também do Alan. Então, ao colocar o Samuel Lino, de certa forma, o Lino e o Alexandro encaixotam o Alan. E ao encaixotar o Alan, a bola não chega nem para o Flaco, nem para o Vitor Roque. Então, menção honrosa, um jogador que vem sendo muito crucificado, muito criticado, que é o Samuel Lino. E também outros jogadores que estiveram muito bem em campo, especialmente o Varela, que é um jogador que volta e meia está na berlinda, é o mesmo corneto pra caramba hoje, mas foi uma atuação exuberante, a melhor do Varela com a camisa rubro-negra. Agora, troféu Australopiteco, troféu Mentecapto para Eric Pulgar. Jamais darei um tibu em Copacabana por conta desse cara, viu, meu caro Pedro? Você lembrou dessa história aí de Copacabana, né? Mas também ninguém quer assistir, né? Ninguém quer assistir um dia lá em Copacabana. Vampeta adora, Vampeta adora. Só o Vampeta. Gosta de cliques. Só o Vampeta. O Flávio, errou, né? O Abel Ferreira ao entrar com 3 zagueiros e ao insistir no 3 zagueiros no jogo de hoje, Flávio. O problema foi realmente a insistência, mas mais que isso, né? Até pelo estilo do Palmeiras, a gente esperava um Flamengo atacando mais. O grande problema foi não corrigir aquela falha do lado direito, né? Ali não estava funcionando. E até com 3 zagueiros você tinha uma possibilidade de ter uma mobilidade maior, porque o Flamengo já poderia ter chegado ao gol por ali, né? Samuel Lino se destacou jogando por aquele lado, depois Cebolinha entra por ali e não houve uma correção. O Palmeiras ele poderia sim ter uma postura mais aqui atrás, que é a maneira de jogar, mas em algum momento tinha que sair para agredir. Ele não fez isso, ele ficou contando com uma bola, jogando a bola. E o Flamengo jogou uma bela partida, é bom que se frise. O Flamengo, dá a impressão, o Palmeiras perdeu. Não, o Flamengo ganhou. O Flamengo jogou uma bela partida. O Jorginho, muito bem. O Arrascaeta outra vez. O Carrascal, muito bem. O Samuel Lino, muito bem. A defesa muito firme, muito confiante. Varela, como já foi citado pelo Viga, jogou muito bem. Então foi um time bem consistente o Flamengo. Ele sabia o que queria, atacava e não dava chance pro Palmeiras. Em nenhum momento o Flamengo foi submetido ao Palmeiras. Nem no final, quando o Palmeiras sai pro jogo, ele não chuta nem uma bola no gol. Tá bom, o Vitor Roque perdeu até uma oportunidade clara, mas eles não conseguem acertar um chute no gol. Então, a postura do Flamengo em campo, do Felipe Luiz, foi excelente. Gostei muito que o Flamengo jogou pensando em ganhar o jogo. O Palmeiras dava a impressão que estava querendo levar o jogo, né, para prorrogação, para pênalti, sei lá o quê. Essa para mim, foi uma constatação. O time que queria ganhar, ganhou o jogo. Ele procurou sempre o jogo. E aí, na hora que ele faz a troca, eu já citei aqui, eu jamais tiraria o Alan. Jamais. O próprio Veiga, naquele momento... Uma das poucas jogadas, né, Fábio, que o Palmeiras teve foi ele, que ele tirou 2 ali e tentou um cruzamento. Então, e o Flamengo, em tese, iria ficar fechado, né? Então você precisa de alguém de drible para tentar fazer. E ele tirou o jogador. E aí entrou o Facundo, foi para lá, para cá, o Felipe Anderson se machucou, aí entra o Maurício também. Não... Quer dizer, o Palmeiras não teve eficiência, né? Não teve. O Flaco saía da área, a bola não chegava, o Vitor Roque de um lado para o outro, sem achar nenhum espaço para trabalhar. Enfim, o Flamengo foi muito bem na partida. O título do Flamengo foi muito merecido. E nos confrontos aí, Palmeiras e Flamengo nessa temporada, são 3 vitórias do Flamengo em 3 jogos. Freguesia. São 3 vitórias do Flamengo contra... Freguesia total. Não, isso... Freguesia total, Pedrão. Freguesia total. Pode botar aí, freguesia total. Pode botar na tarde. Palmeiras é um grande freguês do Flamengo. O que aconteceu em 2021 foi graças ao Andrés Pereira. Diga-se de passagem, eu não sei se emocionalmente ele estava abatido, sentido, estava relembrando, enfim, queria estar do outro lado. Não sei o que aconteceu com o Andrés Pereira, mas jogou um futebol desse tamaninho hoje. E foi mais um dos jogadores do Palmeiras que lançaram mão do estilo Inglaterra, futebol inglês, década de 90. Pega a bola lá do meio de campo, lá da intermediária, lá da defesa e pimba para a área, para ver se alguém resvala de cabeça e aí consegue empurrar para dentro do gol. Que atuação medíocre, pavorosa, ridícula do Palmeiras. E o Flamengo, como eu disse bem, muito bem o Flávio, foi equilibrado, foi consistente. Andrés Pereira, desse tamaninho. Microfutebol hoje. Mais uma vez, né?
Tem o Andréas Pereira, né? Torcedor do Flamengo. Quem diria, né, que o Andréas, anos depois daquela final, voltaria a jogar uma final de Libertadores, só que com a camisa do Palmeiras contra o Flamengo. E hoje, realmente, né, o Andréas Pereira, assim como boa parte do elenco do Palmeiras, né? Acho que só o Alan mesmo se salva do time do Palmeiras hoje, Bruno Prado. O Gomes não comprometeu, né? Salvou. Gustavo Gomes salvou muitos lances, quando né? o Moreira falhou, naquele chuta-chão lá, o Gustavo salva uma bola e Bem tentou lembrado. se impor e tal. Ele teve, de novo, uma atitude, uma postura no jogo muito forte de quem quer ganhar a partida mesmo. E quando o time precisa, vira até centroavante, Gustavo Gomes. Ele foi bem no jogo. E um time rico como o Palmeiras, depender do Gustavo Gomes de centroavante, para mim é outra coisa que, sei lá, fica difícil assimilar essa ideia do Abel Ferreira, que chegou a colocar o Gomes tirando do banco para ser centroavante mesmo no jogo contra o Vitória, naquele 0-0, também uma chuva de cruzamentos, enfim, e o Palmeiras que despencou nessa reta final do Campeonato Brasileiro e agora perde a final da Copa Libertadores para o Mengão. O Rodrigo Viga falou do Andréas Pereira, realmente, né, Bruno? Jogo abaixo do Andréas Pereira em Lima. E, enfim, eu assim, questionei aqui as contratações do Palmeiras porque eu acho realmente que o Abel Ferreira ele gosta de outro estilo, de outro tipo de jogador, né? O Andréas é jogador técnico, Maurício, Veiga, Felipe Anderson são jogadores técnicos, né? E eu acho que o Abel ele gosta de outro perfil de contratação, para falar a verdade. Não sei como que esses jogadores passaram aí pelo crivo, pela aprovação do Abel Ferreira, que me parece ser um técnico que aprova muito mais o jogador. Muitos chamam de operário da bola, né? Aquele cara que se doa pelo time, que em vez do lado técnico prioriza o lado físico do jogo. O Abel eu acho que tem essa concepção quanto a jogadores. E o Palmeiras trouxe muitos atletas técnicos, né? Só que aí também não adianta trazer todos esses jogadores aí e ficar insistindo em bolas longas, cruzamentos o tempo todo. Quando o André chegou, o Palmeiras teve um bom momento tocando mais a bola, até o Felipe Anderson jogava também. Jogava o Evangelista, o Aníbal. O Aníbal não tem um passe bom. Aí Evangelista, Andréas, Felipe Anderson, Flaco, que trabalha bem como meia também. E o Vitor Roque, esse mais de força. Esse aí é um cara de força, velocidade, de pressionar, de acelerar. O time teve um bom momento assim e foi caindo, né? O time foi caindo de produção, individualmente e coletivamente. O Andréas caiu, o Felipe Anderson caiu bastante. Aí veio o Alan, que surgiu muito bem, aí um cara também mais de força, foi sim o melhor do Palmeiras. O Abel erra ao tirá-lo, né? Ele era o cara que podia arrumar alguma coisa. Acho que o Vitor Roque também não foi mal no jogo, não. Ele perde uma boa oportunidade no final, mas ele deu trabalho, né? O Vitor Roque é um cara muito chato. O Flaco caiu bastante de produção também, né? O Flaco Lopes é um jogador que teve um momento excelente. No momento que o Palmeiras assumiu a liderança do campeonato, teve uma sequência de vitórias, o Flaco estava muito bem, caiu de produção, mas o Palmeiras acho que teve uma mudança de estilo mesmo no meio do ano e com certeza o Abel aprovou, né, de ser um time de mais toque de bola. O ano passado e no primeiro semestre era um time que sempre buscava a bola no Estevão, para o Estevão tentar, na jogada individual, abrir a defesa, criar alguma oportunidade, que aí é uma coisa até meio complexa nessa questão de quando você tem um gênio no time, o Estevão é um gênio, é meio natural você jogar para ele. E os próprios jogadores jogam para ele. Às vezes você tem um cara assim, ele tá no meio de dois, não faz mal, vou jogar nele. Porque ele é capaz de passar no meio de dois. Às vezes tem um que tá sozinho, você não toca nele. No Estevão, ele tá com 2, 3, você toca nele. Então o time era muito ali no Estevão, e depois que o Estevão sai, acho que ele tenta montar a equipe de uma outra maneira, e sai o Rios também, que era um cara de força, de conduzir, de arrastar a bola, e aí ele tenta um time mais técnico que funciona por um tempo e depois cai de produção, e aí o time não conseguiu criar uma outra maneira. O jogo com a LDU aqui é um jogo até que o Palmeiras tenta uma formação, mas ali era uma formação muito específica para aquele jogo, que acho que ali ele conseguiu equilibrar, né, técnica e força. Mas naquele dia é difícil ele jogar assim contra outra equipe, né? Porque sim, em outro cenário ali ele precisava fazer 3 gols pelo menos. Ele deixa os 3 zagueiros, ele joga sem nenhum lateral direito, né? Ele põe o Alan na direita, o Sosa na esquerda e o Piquerez joga no meio, né? Joga o Piquerez com o Andréas pelo meio, com o Flaco e o Vitor Roque na frente, né? Ele faz uma formação muito específica para aquele jogo. E ali funciona naquele dia, mas dificilmente ele repetiu. Acho que foi onde ele conseguiu equilibrar mais depois que começou a ter uma queda de produção. Um time técnico com um time forte.
mas eu imagino que pro ano que vem a posição ali de primeiro volante é uma posição que talvez o Palmeiras procure uma peça melhor, assim. Tanto o Aníbal quanto o Emiliano Martínez ficam devendo com a bola no pé. E ali, acho que a saída de bola do Palmeiras, às vezes, ela fica prejudicada. Por isso que o Bruno Fux joga, né? Como zagueiro ou como volante, porque ele tem um passe bom. Essa posição, talvez... O volante até o 8 também. O 5 e o 8 ali, talvez seja a posição que o Palmeiras acho que tenha mais problema, que pode procurar uma alternativa para o ano que vem. Que desgraça, velho. Deus o livre. Eu vou falar pra vocês também, né, mano? Futebol é assim, infelizmente, nós tem que se conformar. O Flamengo fez um gol, nós não fizemos. E os caras foram campeão. Então, a gente tá triste. Nós não vamos mudar de time. Então, parabéns ao Flamengo. Parabéns aos torcedores do Flamengo. Aproveitem bem essa conquista, rapaziada. É assim que é o futebol. Infelizmente, hoje deu 6. Ano que vem, se Deus quiser, levamos pra melhor de 3, hein? Seus urubu desgraçado. Abraço, gente. Fica com Deus aí.